E se o maior gigante da sua vida não fosse o problema, mas a oportunidade que Deus está usando para revelar quem você realmente é? E se aquilo que hoje te assusta, te trava e te faz duvidar de si mesmo for exatamente o cenário onde Deus quer manifestar algo extraordinário? A história de Davi e Golias não é apenas um confronto entre um jovem e um gigante, é um retrato poderoso de como fé, coragem e confiança em Deus podem derrubar qualquer obstáculo, por maior que ele pareça. E o mais impressionante é que essa história continua extremamente atual, falando diretamente com os desafios que você enfrenta hoje. No livro de 1 Samuel 17, encontramos o cenário de uma guerra iminente entre o povo de Israel e os filisteus. Todos os dias, um gigante chamado Golias surgia para desafiar o exército israelita, zombando e intimidando a todos. Ele era enorme, experiente em batalhas e completamente aterrorizante. A Bíblia descreve sua estatura e armadura de forma detalhada, mostrando que aos olhos humanos ele era invencível. E o mais curioso é que nenhum soldado, nem mesmo o rei Saul, teve coragem de enfrentá-lo. O medo dominava o ambiente. Isso já nos ensina algo profundo muitas vezes. O que paralisa não é o problema em si, mas a forma como olhamos para ele. É nesse contexto que Davi aparece. Um jovem pastor de ovelhas, sem experiência militar, sem armadura, sem aparência de guerreiro. Ele nem estava ali para lutar, tinha sido enviado por seu pai apenas para levar comida aos seus irmãos. Mas quando ele ouve as afrontas de Golias contra o povo de Deus, algo dentro dele se levanta. Enquanto todos viam um gigante impossível de derrotar, Davi enxergava uma afronta contra Deus. Em 1 Samuel 1726, ele questiona quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo. Aqui está a primeira grande lição: a forma como você enxerga o problema define a forma como você reage a ele. Davi não era corajoso por acaso. Sua confiança não nasceu naquele momento, ela foi construída no secreto. Ele mesmo relata, em 1 Samuel 1734-37, que já havia enfrentado leões e ursos enquanto cuidava das ovelhas, e Deus o livrou de todos eles. Isso mostra que as grandes vitórias públicas são resultado de pequenas vitórias invisíveis. Antes de enfrentar Golias, Davi já tinha aprendido a confiar em Deus em situações menores. E isso fala muito com a nossa realidade hoje. Muitas pessoas querem vencer grandes batalhas, mas não desenvolvem fé nas pequenas. Quando Davi decide enfrentar Golias, ele rejeita a armadura de Saul. Isso é extremamente simbólico. Ele não tentou ser outra pessoa, não tentou lutar com ferramentas que não faziam parte da sua identidade. Ele foi com o que tinha: uma funda, algumas pedras e, principalmente, sua fé em Deus. Quantas vezes hoje as pessoas tentam vencer desafios se comparando com os outros, tentando copiar estratégias, estilos de vida ou caminhos que não são os seus? Davi nos ensina que a vitória não vem de parecer forte, mas de confiar no Deus que te fortalece. O momento mais marcante da história acontece quando Davi declara, em 1 Samuel 1745, você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Essa frase muda tudo. Davi não estava sozinho. Ele sabia que a batalha não era apenas física, era espiritual. E essa é uma das lições mais importantes para os dias de hoje. Muitas das batalhas que enfrentamos não são apenas externas, mas internas e espirituais. Medo, ansiedade, insegurança, dúvidas, esses são os gigantes modernos que enfrentamos todos os dias. E então, com algo aparentemente simples, Davi vence o gigante. Uma pedra lançada com precisão derruba Golias. Isso mostra que não é sobre tamanho, força ou aparência, é sobre propósito e direção. Quando Deus está à frente, o improvável se torna possível. E talvez o mais impactante seja entender que o mesmo Deus que estava com Davi continua sendo o mesmo hoje. Ele não mudou. O que mudou foi a forma como muitas pessoas escolhem enfrentar seus desafios sem fé, sem confiança, olhando apenas para o tamanho do problema. Trazendo isso para os dias de hoje, todos nós enfrentamos Golias em algum momento da vida. Pode ser uma crise financeira, um problema familiar, uma doença, um sonho que parece impossível ou até mesmo uma batalha interna que ninguém vê. E a pergunta que fica é: você vai reagir como o exército de Israel, paralisado pelo medo, ou como Davi, movido pela fé? Porque o gigante pode até parecer grande, mas ele nunca será maior do que Deus. No final, a história de Davi e Golias não é apenas sobre vencer, é sobre confiar. É sobre entender que Deus usa pessoas improváveis para realizar coisas extraordinárias. É sobre saber que mesmo quando ninguém acredita em você, Deus já vê o que você pode se tornar. E é sobre ter coragem de dar o passo, mesmo quando tudo parece impossível.
Agora eu quero te fazer uma pergunta direta: qual é o gigante que você precisa enfrentar hoje? E mais importante ainda, você está confiando em si mesmo ou em Deus? Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. E escreve aqui nos comentários: eu vou enfrentar meu gigante com Deus. Porque essa decisão pode mudar completamente a sua história.